18 horas e 7 minutos, 6 e 7 da noite, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Já estamos ao vivo no nosso Vale Esportes, no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Oval. 99,9. O Cariri da Sorte desta semana tá bem baratinho, só R$3. São 50 mil reais em prêmios pra você. 20 mil reais só no Giro da Sorte. Isso mesmo, são 50 giros de R$400. E não para por aí, tem uma moto BMW 310R no prêmio especial. Já pensou você de moto BMW? E por apenas R$3? É sensacional. Tá esperando o quê? Compre já o seu pelo aplicativo ou com nossos vendedores e coloque essa moto BMW na sua garagem. E o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. O carnaval tá chegando e com a Guanabara você não fica de fora da folia. Garanta já sua passagem pelo site viagemguanabara.com.br ou pelo aplicativo Viagem Guanabara, com toda a conveniência, segurança e praticidade para o seu carnaval chegar com tudo. E o melhor, pague em até 10 vezes sem juros. Garanta já seu lugar na folia. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem pro carnaval. Pensando na educação das nossas crianças e jovens, a Prefeitura de Juazeiro inaugurou um moderno e grandioso equipamento que trará uma economia anual de R$2.400.000 para o município. É isso aí! É o novo complexo operacional da SEDUC, que além de acolher o Centro Administrativo para Transporte Escolar, Depósito de Alimentação Escolar e Almoxarifado Central, também irá suprir 75% de toda a energia escolar e de todos os equipamentos da educação. Pense numa conquista histórica. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá.
Ai, meu Deus. Boa noite, galera. Estamos chegando com o Vale Exposto. Eita, entrada pesada em plena segunda-feira, viu, Marco Valério? Eita, ao nosso lado! Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá, JF, amigos do timaço da Vale FM. Daqui a pouquinho, o ganhador do sorteio da promoção do timaço da Vale com o kit de produtos do Icasa estará aqui para receber o prêmio no Vale Esportes. É o Alex, que foi o sorteado da última sexta-feira, e a gente vai fazer a entrega e logo mais no nosso Instagram, @timaço da Vale, tem lá o ganhador recebendo a premiação. E lembrar que o torcedor ouvinte da Vale FM siga o Instagram do Timaço da Vale, siga o Instagram da Vale FM também, para ficar sabendo aí das promoções, bastidores, informações do nosso futebol, Delton Sá. Isso mesmo, Marco Valério. Aí, eu acho que o rapaz chegou já, né? Você anunciou, Pronto. o rapaz chegou, Marco Valério. Tá na hora de entregar. Então vamos lá. Pois, meu querido Pedro Paulo, faça as honras aí para a entrega aí. Fazer a foto com o Delton Sá, né? Primeiro vamos pedir para ele dizer aqui direitinho o nome dele completo. Tá tudo certo, JF, tá tudo certo. O nome completo do cidadão que é o ganhador, para que o torcedor ouvinte do Vale Esporte saiba o nome completo do cidadão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal da Vale FM, pela oportunidade de participar do sorteio. Tô muito feliz, ganhei um manto novo do Verdão, que por sinal tá muito bonito. Vem numa boa hora. Deus quiser aí, essa Série B vai vir o acesso do Verdão e todos os jogos da Arena eu vou estar presente. Alex, diga seu nome completo, por gentileza. Meu nome é Alessandro Rodrigues Ribeiro. Pronto. Eita, mistura de J. Ribeiro. E Fabiano Rodrigues. Tá bem, viu? Você tá Mas bem você é parente sobrenome. de Fabiano Rodrigues, não, né? Não, sou não. E de J. Ribeiro? Também não. Também não. Também não. Pois é. Ainda bem, né? É parente de Elinho Ribeiro, então. Então é parente porque J. Ribeiro é coração do leão, né? Aí não dava certo, né? Pois parabéns, viu? Muito obrigado, pessoal, tudo de bom e dizer que vocês são muito top, viu? Olha aí, obrigado, amigo. Vocês aí tudo, os caras que é a voz do futebol, do Cariri. Rapaz, bondade sua. Vamos fazer só aquela fotinha especial pro Com Instagram, certeza. né? Isso, Marco Valério. Pronto. Quem vai tirar essa foto? Eu tenho. Olha lá, faça aqui. Delton Sá que vai fazer a entrega. Eu de bermuda, Pode, pode ficar, pode ficar. Não, dá certo não, dá tá certo. Peraí, deixa eu Vá ver. lá Bermuda. fazer essa entrega. Aí. Ainda bem que eu tô com a camisa. Pega a logo da rádio ali, ó, pra ficar bem bonitinho. Vocês vão fazendo a foto, eu vou narrar a foto, né? Eu já narrei muito futebol, agora narrar foto, tudo tem a primeira vez. Pronto, tá aí, ó. O Alex recebendo, daqui a pouquinho a gente vai postar no nosso Instagram. Só tem uma dúvida, trabalha com o que, Alex? Tem uma loja de venda de acessórios para celular. Tá ouvindo aí? Homem é bom de celular. Homem é bom. Pois abra aí pra você ver, ó. É ele, Júnior Céu e Erlin. Pronto. Tem o boné do Icasa que ele tá vendo agora. Quem tá assistindo a gente no nosso canal no YouTube, lá naquela câmera ali, tá vendo o boné. Mostra aí, Alex. Tem também a sandália, não é isso? Olha sandália personalizada do Verdão do Cariri. E a nova camisa do Icasa. Essa camisa tá bonita, viu, Delton? Tá, quando botar as propagandas eu quero. Agora sem propaganda eu não quero. Vai chegar em breve, comecinho do mês. Comecinho do mês. Sem a propaganda eu não quero. Aí. Vai ficar. É um verde rapaz, bem é muito forte, bonita né? essa camisa, viu? É do Verdão mesmo, viu? Quando colocar as propagandas vai ficar muito E eu acho que bonita acertaram o essa camisa. tamanho também, né, Alex? Pronto aí. Eu tava me esperando essa Aí, tava esperando. Tava esperando você mesmo. Mas é bonita mesmo, viu? Que camisa bonita a bonita, camisa. um verde bem De forte, né? Você comprou a sua desse jeito aí. Muito bem, você tá certo. Você, viu? Pois parabéns, viu, Alex? Muito obrigado, pessoal. Alex Rodrigues Ribeiro. Alessandro Ribeiro. Pronto. Rodrigues. Ribeiro, Delsa. Rodrigues, pra ficar mais fácil. Pronto. E o cabo é desenrolado, Delsa, viu? Desenrolado. E certamente ele vai estar na estreia do Icasa contra o Guarani no próximo dia 18 de fevereiro, lá na Arena Romeirão. Tu tem? Não me permitiu ouvir pra todos os jogos de casa. Ele vai estrear a camisa na Arena Romeirão nesse dia. Aqui, vou
Por sinal, Delton Sá, bora logo emendar as primeiras do Icasa? Quem manda é o senhor, tô aqui só pra cumprir as determinações. Pronto, está chegando Pedro Paulo Vieira. As primeiras do Verdão do Cariri nesta segunda-feira para começar mais uma semana. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite, João Filho. Boa noite aos ouvintes do Timaço da Vale. Boa noite a Márcia e Casiana que nos escuta. Verdão do Cariri realizou ontem o primeiro jogo treino, o primeiro amistoso da pré-temporada contra o Imperial, vice-campeão da CA Júnior aqui em 2023 e venceu por 7-0. O Leandro Campos utilizou quase todos os atletas, Calcinha e Guto não foram para o jogo e os gols do Icasa foram marcados pelo Bruninho, que marcou 2, pelo Júnior Batata, que marcou 2 também, Dudu Itapajé, Cláudio Júnior e Edson Capa completaram o placar. Mas para o técnico Leandro Campos, não importa o resultado e sim a movimentação, o que os atletas conseguiram colocar em prática após estas 3 semanas de preparação do Verdão do Cariri. Primeiramente, ressaltar, né, que esses 21 dias de preparação foram excelentes, né? Em todos os aspectos, nós conseguimos, dentro da nossa programação, seguir fielmente o que foi planejado. Então é um tempo excelente para que realmente a gente pudesse trabalhar todas as valências no aspecto físico. Trabalhamos bem tecnicamente, estamos aí nessa fase de preparação agora mais específica na parte tática. Então todo esse planejamento foi muito bem concluído, ou está sendo muito bem concluído. Então espero que o desenvolvimento dos atletas seja bom. Eu não estou preocupado com o resultado numérico do jogo, e sim com um bom desenvolvimento dos atletas, na assimilação que eles tiveram nessa preparação. Tá aí o Leandro Campos falando que o importante é o que os atletas colocaram em campo e deu para ter uma boa movimentação neste primeiro amistoso contra o vice-campeão da CA Júnior de 2023. Bom, é importante para movimentar. Eu até encontrei com meu amigo Guto, volante do Icasa, antes da partida de ontem do time do Barbalha, e conversei rapidamente, cruzei com ele nos corredores ali, no supermercado, e aí a gente conversou rapidamente, ele falando do jogo, dessa movimentação, a importância de movimentar de fato, de sair um pouquinho daquela rotina de treinamentos. Claro que ninguém imaginaria que uma equipe amadora, né, pudesse engrossar demais o caldo para cima do time do Icasa. Serve de movimentação para tirar algumas conclusões, trabalhar e fazer algumas correções. Tem esse lado positivo, mas placar, isso pouco importa nessa situação. Geralmente, quando se perde, gera uma repercussão negativa. Quando se ganha, era obrigação. E serve de observação. Verdão do Cariri, que teve folga hoje, retoma as atividades amanhã de manhã, academia, e à tarde praxedão. E daqui a pouco a gente volta porque tem novidade nos bastidores do Icasa, tem contratação no Verdão do Cariri. Beleza, Pedro Paulo Vieira falando do Verdão do Cariri em nome do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará. O Diniz, de canto a canto, em todo canto, tem Diniz Supermercados. E aproveitar, Delton, para lembrar aos nossos ouvintes, já está no Instagram, Timaço da Vale, a postagem do ganhador do kit do Icasa, e chama a atenção do nosso ouvinte porque próximas promoções também estarão acontecendo em breve no Instagram, @Timaço da Vale. E nosso canal no YouTube tem oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval, para você começar muito bem a semana com aquela pizza deliciosa, né? Ô, pizza boa, tem aquela calabresa, para aquele queijo, quando você coloca assim o garfo, sobe assim aquele queijo sendo esticado, é uma delícia, viu, Delton? Rapaz, que maravilha. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pois é. Peça a sua, 988-42-9514, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados, Pânia, mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio. O professor Ivani Feitosa, número 9. Telefone WhatsApp 999933031, Instagram @Dourado Joias.
com 2 S's no final. Juá Solados, Delton Sá, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, solados bloco, solados para papete, e tem o novo solado de papete em PVC microfibra expandido. Trabalhando com material de excelente qualidade na Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. E o telefone para pedidos é o WhatsApp também, 998554193. Eu falei da Juá Solados. Rapaz, Alexandre mandou um vídeo aqui, Marco Valério. Aqui é uma Alexia, né? É o Pedrosa, é? Não, o Alexandre o Grande, Alexandre lá em Val. Aí ele disse que deu o comando. Alexia, melhor programa de esportes. Aí entrou o nosso áudio aqui. Aí, coisa boa, né, rapaz? O que é que tu acha? Ô, Delton, por que é Alexandre o Grande? Porque ele é um grande masterchef. Ah, certo. Um grande pizzaiolo. Rapaz, não é só pizzaiolo, não. Tem nada a ver com Alexandre, o imperador grande, não, né? Não. Você sabe a história do Alexandre, não sabe? Sei. Não, ele foi um grande conquistador, Delton Sá. Aí eu pensei que o Alexandre daqui também era um conquistador. Não, eu achei que fosse por isso. Lá, você sabe da história do Alexandre de lá. Sei. Então, viu? Então, o homem era um guerreiro conquistador mesmo, Sá. Ele ia pra cima, Delton Sá. Delton Sá. Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Somos referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Siga o nosso Instagram, @Ramagem Couro. Olha só, Delton Sá, vamos falar do Motel Imperial? Não, eu não posso falar, não. Então quem vai falar é quem fala com cátedra. Estamos passando a palavra para João Alves Feitosa Filho, popular João Filho. Porque o Motel Imperial tá com novos apartamentos, muito mais aconchegante, para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Você tem no Motel Imperial conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição no atendimento. A direção geral é do nosso querido André Lemos, grande desportista, com projetos aí maravilhosos para esse ano de 2024. Motel Imperial na rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. No Instagram, segue lá o Instagram do pessoal para você conhecer um pouco mais, @Motel Imperial Oficial. E um abraço pro André Lemos. Rapaz, eu tô com cara de quem tomou umas 3 pingas, viu? Eita, Delton Sá, tá mesmo? Tô não, cara. Com cara de quem tomou umas 3 pingas. Rapaz, é parecendo Sérgio Pinheiro. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. São mais de 6 mil itens das melhores marcas Bosch, Tramontina, Skill, Dremel. E lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel e tem motosserra Steel MS 170 por apenas R$ 1.125 à vista. Lembrando que a Comercial ZM fica na Avenida Padre Cícero 2370. O telefone é o 3511-9550. Se você tá cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia, tá na hora de você ligar pro meu amigo Luciano Carvalho e conversar com ele. 981237956, que ele vai passar o orçamento para você colocar a geração de energia solar na sua casa. Você vai fazer um grande investimento na sua vida. Fala com ele, Gênesis Solar, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Comece o ano preparando-se para realizar seus sonhos. 2024 pode ser diferente, só depende de você. Prepare-se com o ESC Cursos. Matrículas abertas para o pré-vestibular, Enem, turmas manhã e noite, concursos como Polícia Penal do Ceará, BNB, Caixa Econômica, Polícia Civil. O que é que você tá esperando, meu amigo? Olha, JF já tá no jeito para se preparar para o concurso da Polícia Penal. E a polícia lá do Pernambuco. Ele comprou até um apito já, não foi? ESC Pré-Vestibular e Cursos, a maior aprovação em concursos públicos no interior cearense, você já sabe, é no ESC. Informações no WhatsApp 999822476, esccursos.com.br. Agora, o Delton Sá parece que não quer que o JF vá pro Pernambuco, não. Não quero não, mas fique por aqui mesmo, teve um né? amigo nosso que deu uma sugestão a João Filho. Em Mas vez de ele trabalhando pegar de quê, uma moto e sair apitando, como lá vai ter que ter o exame físico lá, porque os policiais são submetidos depois a uma atividade, a prova física, né?
E aí ele disse, diga a João Filho que ele vai pedalar de madrugada, vigiando de bicicleta com apito. Olha, João Filho. Ele disse que aí ele já se prepara. Ele não gostou não, Delton. Eu tô vendo que ele não gostou, mas eu vou fazer o quê? Você fica com essas brincadeiras de dizer que ele vai ser foi um amigo guarda-belo, nosso. ele não gostou não. Foi um amigo nosso que deu a sugestão, porque nós falamos aqui que ele ia me iniciar uma preparação aqui. Sabe que JF tem cara daqueles delegado moral da Polícia Civil? Chega assim na delegacia, ó, desce do carro, assim da viatura, cheio de moral, senta lá, aí só determinando as ordens aí, pra tudo ficar correto. Da Polícia Civil não faz isso, né? Ele vai pro embaixo. Vai pro front também? Mete o coletão, vai ter esse negócio não. Oxê, JF é um homem corajoso, Delton Sá. Você quer mais corajoso do que João Filho? Não. Ele se enquadra nisso aí também. Agora comece o ano com seus aliados contra a umidade. Toda a linha Vedacity você encontra na Casa Com. Produtos de primeira para combater a umidade. O Vedacity conta com uma ampla linha de impermeabilizantes para atender a diferentes necessidades, desde construções residenciais até obras de grande porte. Mais informações, chama no Zap Casa Com, DDD 88997440022. Faça sol, faça chuva, a Casa Com e a Vedacity são seus aliados contra a umidade. Rapaz, o Cariri da Sorte dessa semana tá bem baratinho. Já apenas comprei, R$3, Delton Sá. Já comprei hoje a primeira dupla com R$5. Pronto, olha aí, você tem 50 giros da sorte, ou seja, 50 pessoas diferentes vão ganhar um valor de R$400, aí já dá 20 mil no giro da sorte. E não para por aí. Tem uma moto BMW, é uma super máquina no prêmio especial. Já pensou ganhar uma moto BMW com R$3? Então não pense não, meu amigo, compre o Cariri da Sorte. E você pode comprar ainda o Cariri da Sorte Extra, chance única, R$10 mil por apenas R$2. Tem gente comprando na casadinha, R$3 do título tradicional, R$2 da chance única para concorrer a toda essa mega premiação do Cariri da Sorte. Não fique de fora, aproveite, baixe o aplicativo Cariri da Sorte pelo celular, porque também tem sorteio pelo aplicativo. Para quem comprar exclusivamente pelo aplicativo do Cariri da Sorte, baixe o aplicativo e confira mais informações. Agora eu quero falar, sabe de quem, Marco? Da Madeireira Beira Rio, meu amigo. Na Madeireira Beira Rio, você vai comprar fechadura para portão Tetra com 5 chaves Silvana, paga só R$ 54,50. Tem tábua de pinos de 3 metros de comprimento com 25 de largura, R$ 25,50. Tem tábua de pino com 3 metros de comprimento e 20 de largura, R$ 20,50. Já de 3 metros com 15 centímetros, só R$ 15,50. Já de 3 metros com 30 centímetros de largura, R$ 36,50 para você na Madeireira Beira Rio. Tá construindo, tá reformando? Madeireira Beira Rio na rodovia Juazeiro Barbalha. Tem ofertas em madeira direto do Pará, piso e tudo mais para você. Forras, caixa d'água, Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral, que é deliciosa, multigrãos, aveia, light, 100% integral. Também tem a maravilhosa massa para pastel Tasquinha, que é produto Panebom Pão Nosso. E nós trabalhamos também em nome do Hotel Amoarama, Casa do Caririense da capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operador 85 3304 8900. Eu falo da Só Fumê Service. Meu amigo, vai colocar revestimento fumê no seu carro? Só tem um lugar. O caminho certo é Rua José Marrocos 408, na Só Fumê. Películas de alta performance e excelente qualidade no serviço é com a Só Fumê. Informações no WhatsApp 98805-4899. Churrascaria Mão de Vaca. Aproveite o melhor churrasco da região do Cariri, com pratos deliciosos e aquele baião de 2, meu amigo, há mais de 3 décadas. Um sucesso total para você na Churrascaria Mão de Vaca. Quer comer bem, pagando pouco, num ambiente agradável, no atendimento espetacular e com aquele telão bem grandão para você assistir jogos. Amanhã tem clássico, viu? Mão de Vaca. E amanhã é o lugar de você assistir o jogo. Aí não, amanhã é terça-feira, amanhã tá fechado. Ah, tá fechado. Só na quarta, só na quarta.
Bom, vamos falar também de Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor atender. Rapaz, eu precisei de medicamento ontem e liguei para as Farmácias Fernandes, mas Delton, o atendimento é perfeito, chega rápido e ainda deu uma pichinchada, ainda conseguiu um desconto. Eita, realmente Marco, muito bom. Farmácias Fernandes presente em todo momento. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Plácido Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. Conosco também Baleia Burger Delton Sá. O melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12, peça o seu 988-38-0548. E na Fox, meu amigo, você tá afim de comprar o seu Redmi Xiaomi? Meu amigo, é só o que tem, são ofertas pra você lá na Fox. Você dá um pulinho lá, você vai conferir. Eu vou trazer algumas ofertas aqui, ó. Redmi A2, 64GB com 2 RAM de memória, R$530. Celular Redmi 13C, 256GB. 8 RAM, 1.160. Celular Note 12, 128 GB, 6 de RAM, 1.100 à vista. Celular Note 3 Pro, 256, 8 RAM de memória, 2.270 para você lá na Fox. Conosco também, Delton Sá, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais sempre com você. Bota a hora, JF! A hora do timaço! A hora do timaço. 18h33, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, Marco Valério. Em nome de Diniz Supermercados, porque de canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz pertinho de você. Hora de falarmos do Barbalha. Torcedor barbalhense já começa a ficar preocupado, porque o time tem 100% de não aproveitamento no campeonato. 2 jogos, 2 derrotas e já acumulando um saldo negativo muito ruim, Anderson Luiz. Boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes, aí, principalmente depois do jogo ontem contra a equipe do Fortaleza, onde o Barbalha teve um vacilo primordial no começo do jogo, principalmente do goleiro Fabrício, tomar aquele gol aos 10 minutos do Iago Pikachu, uma jogada muito rápida, mas na minha opinião, o Fabrício poderia ter segurado um pouco mais e talvez o Barbalha poderia ter conseguido segurar um pouco mais o ímpeto do Fortaleza, mas no segundo tempo, de fato, foi um massacre da equipe do Leão do Pici. O Fortaleza realmente mostrou porque vem sendo um dos grandes times do Brasil, jogando muito bem, fez 4 gols somente em um tempo. O Iago Pikachu fez os gols aos 6 minutos, depois fez mais outro, o Lucero fez mais um e o Moisés marcou mais 2 para fechar a goleada de 5-0 da equipe do Fortaleza contra a Raposa Barbalhense, que não tem muito o que lamentar. O campeonato é tiro curto, já tem um difícil confronto contra a equipe do Maracanã no próximo sábado e o técnico Márcio Alan conversa conosco justamente falando sobre esse confronto do próximo sábado diante do Maracanã. É o que a gente tem falado, é uma competição muito difícil. Maracanã eu vi jogar uma forte equipe, uma equipe muito bem comandada e com bons jogadores, mas eu acho que esse jogo a gente teve um momento muito bom dentro da partida, então é procurar dentro do nosso campo tentar reverter essa situação, tentar buscar os 3 pontos que a gente está tanto almejando para a gente continuar vivo na competição. Então não pode deixar passar esse próximo jogo, temos que ter muita atenção porque é uma forte equipe, mas buscar essa nossa primeira vitória dentro da competição. Tá aí as palavras do Márcio Alan, justamente destacando esse próximo jogo diante da equipe do Maracanã. É bom que se diga que o Barbalha pode sim já estar com o pé na próxima, no quadrangular do rebaixamento, se perder o seu próximo compromisso e o Ferroviário, o Fortaleza empatar e também o Iguatu vencer, o Barbalha já garante, eu posso dizer assim, sua vaga entre os 4 que vão disputar esse triste quadrangular do rebaixamento. O grupo do Barbalha é complicado, porque a gente sabe que no regulamento classificam-se 3 para as próximas fases e os 2 últimos vão para o quadrangular da morte, né? O quadrangular do rebaixamento. Aí o grupo do Barbalha já tem Ceará, que é um time que certamente vai se classificar. O Iguatu está muito bem, tem 100% de aproveitamento. E o Ferroviário é um time que, em tese, também vai conseguir a sua classificação pela condição técnica que possui. Ou seja, o Barbalha
teria que superar um desses 3 adversários, além do outro integrante do grupo, que é o Horizonte, que é um time fraco, tem sido até assim como tem se mostrado também o Barbalha. E a maneira, Delton, não é nem perder para o Fortaleza, porque, obviamente, o Fortaleza deve ganhar todos os seus jogos. A gente não sabe o clássico contra o Ceará, porque clássico são 2 times do mesmo tamanho, muito embora o Fortaleza esteja numa situação melhor desde o ano passado, quando o Ceará foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas a maneira como o Barbalha perde, o Fortaleza jogou em ritmo de treino, né, minha gente? Vamos ser bem sinceros. Se tivesse forçado um pouco mais, poderia ter feito mais gols. E assim, é um campeonato de tiro curto. São apenas 5 jogos nessa primeira fase. E vai enfrentar agora o Barbalha, o time do Maracanã. O Maracanã, que é um dos melhores colocados do outro grupo. E que está lutando aí bravamente pela sua classificação. Ou seja, a situação do Barbalha passa sim a ser preocupante, Delton. Em relação ao jogo, sabe, Marco, ninguém pode esperar, que você acabou de colocar isso e eu concordo. O Fortaleza no Campeonato Cearense esse ano só tem um adversário, na minha opinião, que será o Ceará pela tradição e pela rivalidade. Porque até no time dá para perceber que o Fortaleza é bem superior ao time do Ceará, tecnicamente falando. O Ceará começa mal o campeonato, não apresenta bom futebol, ganhou, mas é um time que até agora não... E o Fortaleza, em ritmo de treino, está ganhando seus jogos e com extrema facilidade. Quem pode fazer uma certa raiva ao Fortaleza, além do Ceará, é o Iguatu, no interior, porque tem aquela história, competitividade, pode engrossar o caldo. Acho que nem o Ferroviário, que está jogando essa bola também, seria. Então, o Fortaleza praticamente não tem adversário no futebol cearense, né? Até pela estrutura que o próprio Fortaleza construiu, né? Pela condição que tem hoje, pelo elenco que tem hoje. Então, é um time que tem um treinador que se dá o luxo de dizer não a Corinthians, de dizer não a São Paulo, dizer não ao Atlético Mineiro, como já foi dito, a vários clubes do futebol brasileiro. Então, Fortaleza tem um time muito bem estruturado. E ele tá rodando o elenco. Ele começou o jogo ontem com garotos. E também, quando mudou, foi melhorar o time. Ele tá rodando o elenco que ele tem. Quando ele começou a mudar, na verdade, o time foi melhor. Inclusive, eu tive uma conversa com o Márcio pouco antes do jogo, aí o Márcio dizia, cara, tanto faz o Fortaleza time titular, time reserva, porque ele tira um... Então, assim, o Barbalha tem que esquecer esse jogo, porque o Fortaleza... O problema do Barbalha, que eu acho, é a sequência, como o campeonato caiu pro Barbalha. Não ter a sorte de fazer 3 jogos em casa, só fazer 2. Um deles justamente contra o Fortaleza. Aí é que é de lascar, que é um jogo que você sabe que você não vai ganhar. Aí pra acabar de completar, esse Maracanã vem muito bem aí na competição. Aí o Maracanã começa bem o campeonato. O Barbalha tem que fazer um trabalho mais de psicológico. Esquece os 5, que não vai mudar a nossa vida. Vamos pensar no Maracanã, não tem outra coisa. É ter que jogar a vida contra o Maracanã para depois, fora de casa... e resolver o que é o futuro do Barbalha. Mas se perde, como você disse, é um pé no quadrangular da morte. E aí veja bem, como eu não gosto dessa forma de disputa, que o campeonato acaba. O cara não almeja mais nada não. Agora só o Deus nos acuda. É se livrar. Olha, o Horizonte e o Atlético, que não pontuaram ainda, na próxima rodada estão no quadrangular da morte, Marco Valério, e o campeonato acabou. É tentar se livrar, meu amigo. E foi desse jeito ano passado, né? Pois é. Com 3 jogos, o cara já foi desculpa a expressão, pro inferno. Beleléu. Tá entendendo? E por que não fazer um campeonato, Marco Valério, com duas chaves de 5, com os caras jogando dentro do seu próprio grupo, pra definir quem é melhor no seu grupo, com ida e volta, você garante 8 jogos de disputas dentro do próprio grupo. E aí você tira os 2 primeiros pra ir pra semifinal e final. Aí você tem 8 datas, agora o campeonato tem 5, com 2 datas desnecessárias, que é um cruzamento ali, que é uma repescagem. 5 com 2 7, faltava só uma data para fazer 2 chaves de 5, com ida e volta. Você tem o direito de pegar o Fortaleza aqui e lá, de pegar o do seu grupo. É mais justo, porque pode acontecer, sabe o que, Marco? Ainda com essa fórmula, de um time num dos grupos ter 5, 6 pontos e não se classificar, e um time no outro grupo com 3, com 2 se classificar. Isso pode acontecer. Inclusive nessa fórmula, isso já aconteceu, com o Guarani. Há muito tempo atrás, o Guarani... Então assim, eu acho, sabe, que os nossos dirigentes, eles às vezes, sabe,
eles não conseguem traçar uma linha de raciocínio que é melhor pra minha vida financeira e de existencial, cara. Pô, 3 jogos, o cara já tá fora do campeonato, vai correr pra não cair, meu amigo. Já era o campeonato pra ele, com 3 rodadas. Minha nossa senhora, eu não consigo entender. Aí por isso, Marco, daqui a pouco não tem mais estadual mesmo, não. Não, e o Pedro Paulo até falou aqui fora do ar, pode acontecer de algum time que vai disputar o quadrangular da morte ainda conseguir uma vaga para a Série D do ano que vem. Então, quer dizer, é uma fórmula mal feita. Como é que um time disputa um quadrangular para não ser rebaixado e pode ainda ganhar um prêmio, disputar um campeonato nacional? Quer dizer, é uma fórmula esdrúxula mesmo, né? Mas aí, Marco, é por uma questão de quantidade de times que jogam a primeira divisão e quantidade de vagas que o estado pode ter, né? Porque, ó, o Ceará tem. Ceará na primeira, aliás, Fortaleza na primeira, Ceará na segunda, Ferroviário e Floresta na terceira. Isso. E aí... Se passar no quarto, sobra 2, né? Tem 2 vagas aqui pra você ir. São 3, não? Da Série D? São 3. São 3, né? Os 2. Um do quadrangular da moto vai ter que ir. Não tem como não. Porque é a questão da distribuição das vagas do estado. O estado já tem 2 4 para esse ano preenchidas, né? Que é do Iguatu e do Maracanã, né? Iguatu e Maracanã vão disputar a Série D esse ano, né? O Atlético vai também? Pegou a vaga do Floresta, eu acho. É isso! Vamos ver se o Barbalha melhora, né? Vai tentar levar o jogo pro Inaldão, né? Assim, Anderson? O Barbalha ainda tenta levar esse jogo lá pro estádio Inaldão. Mas tem laudo no Inaldão? Tem. Tá tudo regularizado lá? A prefeitura já deu entrada em toda a documentação. Agora precisa das respostas e enviar toda essa documentação à federação. A esperança é que até amanhã consiga se resolver isso para que o Barbalha comande o jogo diante do seu torcedor, que aí é o campo onde o Barbalha treina, tem um conhecimento melhor, é mais vantajoso para o clube. Mas aí é que eu falo, cara, amanhã é terça-feira, o jogo é sábado. Você vai mandar essa documentação. Não poderia ter pensado nisso mas antes, aí não depende rapaz. só. Aí essa parte aí também não depende só da prefeitura. Tem um prazo, tem todos uns prazos legais. Poderia ter meu entrado amigo, antes. o Barbalha tá com 10 meses que não joga. O que a gente se refere é ao fato de que, por exemplo, se é de obrigação da prefeitura, que todo esse processo, antes mesmo do vencimento, inicia o processo. Rapaz. Por exemplo, tem muita gente que a habilitação vai vencer semana que vem, ele já procura uma semana antes, vai lá fazer os exames para não ter problema. Olha, então, resumindo, o jogo será na Arena Romeirão, sábado. Existe uma coisa chamada antecipação de demanda, que qualquer administrador mequetrefe sabe o que isso significa. Agora os caras deixam para resolver a coisa na semana do jogo, aí é mais complicado, mas tomara que dê certo. Mas há essa tentativa para que o Barbalha consiga, é uma força mais jogar no Inaldão para o time da Raposa Barbalhense, para conseguir a primeira vitória no Campeonato Cearense. Alexandre, né? O grande. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações. Eu vou mandar pra você, viu, Alexandre? Mande, Delton Sá. Enquanto isso, eu falo do ESC Cursos. Matrículas abertas para o pré-vestibular Enem com turmas manhã e noite. Além disso, estão abertas as inscrições para os principais concursos públicos. O que é que você está esperando, meu amigo? O ESC é o maior índice de aprovação em concursos públicos do interior do Ceará. Informações pelo WhatsApp 999822476, também no site esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Bora, João Filho. Bora. Sim. Cuida, JF. Não teve nenhuma vinheta de Bibi hoje. É com o timaço da Vale. Vale FM. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação.
reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir. Trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem! O carnaval tá chegando e com a Guanabara você não fica de fora da folia. Garanta já sua passagem pelo site viagemguanabara.com.br ou pelo aplicativo Viagem Guanabara. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Delton. Você já comeu um pastel com creme de queijo e camarão? Acredito que sim, Delton Sá. Já? Assim, recentemente, não. Não? Não, recentemente não. Você já comeu, né? Não, eu tô doido pra comer. Não, acho que com camarão não, pra ser sincero não, Delton Sá. Eu tô doido pra comer um. Meu pastelzinho é mais popular, é carne moída, é pastel de queijo, com caldinho de cana. É, eu sei. Pois eu tô esperando esse pastel de creme de queijo com camarão. É JF que vai comprar? Não, não. Porque é o grande. Se for, você pode esperar sentado. É o grande. Aliás, deite. É o grande. Aliás, durma. Diga o logo, grande. Diga logo creme cheese. Desenrola logo o grande. Aí, ó, tá vendo? Eu fui falar no pastel, meu amigo Roberlane, lá da New Sedan, lá da RAM e da Jeep. O Roberlane tá dizendo que já comeu o pastel. Tá certo. Eles que é top, viu? Top. Não, que é deve top. ser, deve ser. É top. Viu? Tem um pastelzinho de costela ali também, que deve ser que é bom, rapaz. Ô, maravilha. Bom, olha o que é que ele quer que eu vá comer. Poxa, então, peraí. Eita, bota som, Delson. Parece aqui pra comer um sanduba, mano. Não, eu quero pastel de creme de queijo com camarão. Quando você me cara falando em oferecer, pastel de camarão com creme cheese, aí o outro chama pra comer sanduba. Aí. Não, homem, Tá ouvindo, aí. Alexandre? Tá ouvindo, Alexandre? A gente quer pastel. É. Creme de queijo e camarão. É verdade. Bom, enquanto isso, deixa eu falar da Joá Solados. Rapaz, tem lançamento lá na Joá Solados. Tem, Marco Valério? É, como diria aquele amigo meu, tem novo lançamento. Mas é claro, Marco se é Valério. lançamento é novo, né? Marco Valério. Esse povo não aprende nunca, rapaz. Marco Valério. Tem o novo solado, aí sim, de papete em PVC microfibra expandido, além de solados Anabela, Até solados cagota blocos, são solados do Ribamar, meu amigo, só qualidade.
Quem trabalha com calçados sabe da qualidade da Joá Solados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Rapaz, esse menino depois do jogo de ontem tá sorridente, não tá, Nelson? Foi bom o resultado. Tu é doido, O resultado foi bom, Marco. Foi, né? Valério. Foi, ó. Tá certo. Você perdeu, levou uma pressão no final do jogo lá na cabine, ele não pôde nem ficar na cabine comigo. Saiu, foi ligeiro, meu amigo. Pra pegar a parte dele. E o outro lá só. E o outro levou olé. Olé? Chegou, foi antecipado. Eita! Churrascaria Mão de Vaca. Quer comer, menino? Uma carnezinha de sol sertaneja de qualidade. Homem, não fale não. Vai pra churrascaria Mão de Vaca, viu? Não e fale aquele não. pão de 2, Marco, vale, com Tu é aquele torresmo doido. em cima. É um espetáculo. A cerveja lá é gelada. E aquela entradinha de pastel que tem lá. O pastelzinho de... Eita, Tu é doido, tu mano. é doido. E a tirinha crocante de tilápia? É uma delícia, Marco Valério. Lá na churrascaria Mão de Vaca. Del Sal, almocei 2 horas da tarde, até agora Vá-se sem embora, comer vai, que nada. você tem compromisso, vá. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos e ferramentas, tudo em EPIs você encontra, ó, irmão do Lorival, na Comercial ZM. Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel, lá só vende coisa boa, Bosch, Tramontina, Skill, Dremel e tem motosserra Steel MS 170 em promoção. Apenas R$ 1.125 à vista, lá na Comercial ZM. Que loja maravilhosa, hein? Avenida Padre Cícero, 2370, telefone 3511-9550. Um abraço pro meu amigo Júnior, gerentão lá da Comercial ZM. Torcedor do Mengão, viu, Delton Sá? É do Mengão. E também a Dona Zélia, lá em Barbalha, é a diretora-presidente da Comercial ZM. Tu lembra aqui quando a gente disse, fala aí de Timão? Ele disse, não, eu não conheço, é o Corinthians. Aí no jornal ele gravou pro Nova Manhã, ele disse, o Timão foi campeão da... É porque ele aqui é todo macho. É, todo macho aqui no Vale Esportes, mas nos jornais da Rádio Vale, né? Não é essa fortaleza toda, né? Exatamente, Delton. Quilma de Campos? Superluz, esperando? nada? Então vamos de novo com Verdão do PPV Cariri. Em nome tá de aí. Diniz Supermercados, Delton Sá. Por quê? De canto a canto, em todo canto, Diniz Supermercados. Pois o Pedro Paulo já sentou no canto aqui pra poder... Eu acho que é lousa aí, viu? Será? Acho que é lousa. Aí como é agora? É lousa ou é Pedro Paulo, Diniz? O senhor é quem manda. Primeiro mais velho, né? É, começar pelos mais velhos, né? Super, mega, hiper, Quilmer de Campos. Rapaz, eu imagino, eu não estava trabalhando ontem e não pude ouvir o segundo tempo do Super Luz. Mas eu imagino a narração espetacular do Eu Quilmer de Campos. recebi. Foi, Dalsa? Recebi a narração dele. Rapaz. Recebi. Aí, peraí, viu? Eu vi ele no começo da transmissão Não. dizendo Escuta aí. que não gostou da camisa do Ferroviário Escuta aí, antiga. escuta aí. Rapaz, espetacular, viu? Olha Parabéns, Quilmer de Campos. E ele ainda traz emoção. Ciel, 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 Deus é fiel, gol do Ferroviário. É assim, Super Quilmer de Campos, boa noite. Um abraço, meu querido Marco Valério, grande Delton Sá, você me mata de emoção, viu, Delton Sá? Aliás, eu queria saber por que o Ferroviário pode jogar em Barbalha e o Fortaleza não pode. Ah, por causa do laudo, não interessa, doutor. Por que é que o Ferroviário joga em Maracanaú ano passado como jogou e o Ceará não joga em Maracanaú, joga no TV? Por que será, né, Quilmer? Pois é, as coisas, a água só corre pro mar, né? Ou seja, o Ferroviário pode jogar em Maracanaú, joga em Barbalha, joga em Nova Russas, joga no raio que o faça. Acostume-se, meu amigo, acostume-se, não vai mudar nunca. Eu não sei qual foi o público, eu não sei se o público que divulgaram é verdadeiro, eu não sei. De 4.900. Se fosse esse público, não iria em Barbalha, não caberia em Barbalha. Então, você tira Sim, por aí. mas não interessa, o Mano de Campo Não, Barbalha. interessa sim, claro que Limita. interessa. Limita, Interessa meu amigo. inclusive Bota o ingresso a R$100 interessa e sim, limita. inclusive pro próprio Barbalha, que se ele botasse o jogo contra o Fortaleza lá, só podia botar 1.500, 2.000 pagantes, botou um jogo que botou 5.000 na Arena Romeirão, Quilmer.
Sim, doutor, mas aí o Barbalha tá jogando num campo que não é o dele. Como é? O Barbalha jogando no Romeirão não tá jogando. Mas aí é uma escolha dele, Barbalha. Mas o Barbalha não quis jogar no Hinaldão, até pela questão da renda. Pela questão financeira. Então tá certo, então tem que ir pro buraco mesmo, né? Porque você tem um mando de campo, pode jogar em casa, abre mão de jogar em casa, porque quer colocar uma grana no bolso. Eu penso diferente. E tu acha que os times não querem não botar... E tu acha que os times não querem botar grana no bolso jogando em casa não, Kilmer? Sim, porque o Barbalha, eu tô dizendo o seguinte, se o time abrir mão de jogar em casa para colocar uma grana no bolso, aí não dá, né? Aí eu vejo diferente. Eu acho que o Barbalha tem o campo dele é para jogar no Hinaldão. Arranja os laudos como você colocou. Não fazia tempo que o Campeonato Cearense acabou? O Barbalha jogou o quê? Acabou o torneio da morte do ano passado, arranja os laudos, meu amigo. Quando o Campeonato Cearense começar, eu quero meus jogos aqui. É o Fortaleza que joga aqui, vai jogar aqui sim em Barbalha. Agora pronto, o Fortaleza não pode jogar em Barbalha. Limita, põe 1.500 entradas, bota R$50, bota 100, para jogar aqui em Barbalha. Kilmer, se o Ferroviário tivesse a quantidade de sócios que o Fortaleza tem, 60 mil sócios, e marcasse o jogo dele pro PV, o Ferroviário está esperneando para jogar no Castelão, porque ele queria colocar o torcedor dele lá. Não, é cada um na sua medida, viu, Kilmer? O Ferroviário não tem torcedor para lotar o Castelão e o Fortaleza tem, cara. É a medida do chá de cada um, meu amigo. É a medida de cada um. Ora, se eu vou jogar com o Fortaleza, que eu sei que bota 5 mil pessoas no estádio, aí eu vou jogar no estádio de 2 mil, se eu tenho aqui do lado onde 5 mil? Ou você quer que eu não fale? Não, eu quero que você fale. Eu só não concordo com você. Eu também não concordo com você. Pronto. Agora, eu só acho o seguinte, Ferroviário semana que vem, manda de campo é do Ferroviário, o presidente falava o jogo era pra Barra. O jogo vai ser na Barra, no campo do Ferroviário, à tarde. Agora, o jogo não vai ser na Barra, mas o mando de campo é do Ferroviário, o jogo vai ser no PV e não no Castelão. Porque o Castelão é caro pro Ferroviário. Porque o Castelão é caro pro Ferroviário, senão ele ia. Se ele tivesse torcida como Ceará e Fortaleza tem. Ferroviário e você agora Fortaleza, né? Ô, Kilmer, agora eu lhe pergunto, o Ferroviário jogou aqui na Arena Romeirão, na Copa do Nordeste, contra o ABC. Foi na Copa do Nordeste, Série C. Por que o jogo veio pra cá? Na época? Sim. Porque o PV estava fechado e o Castelão era caro demais. E por que não jogou na Vila Olímpica o Zé Cabral no Domingão? Porque não estava aprovado. O Zé Cabral não estava aprovado. O Ferroviário caiu no mesmo erro do Barbalha. Demorou a aprovar o estádio. Pergunta ao Barbalha se o Barbalha acha que errou. Mas foi ficar bom, Kilmer, porque antigamente eu me recordo, antes da pandemia, o Guarani era vender o mando de campo, jogava com o Ceará lá no Domingão, várias vezes. O mando de campo do Guarani era do Romeirão e a diretoria, na época, vendia o mando de campo para jogar lá no Domingão, em Horizonte. Rapaz, com o devido respeito, isso não vai mudar nunca, porque um exemplo foi agora Maracanã e Ceará. O Maracanã tem o seu estádio lá pronto para receber jogos oficiais. O Ceará bateu o pé, não foi, levou. O Maracanã teve que mandar o jogo no PV. Mas a torcida do Ceará não foi para esse jogo. Foi uma decepção, o estádio quase vazio. Mas aí não foi porque o Maracanã foi esperto e colocou o ingresso a R$100. Esperto entre aspas, né? Não, eu acho que foi esperto sim. Porque se ele bota o ingresso a R$10, nós teríamos 18 mil, 12 mil alvinegros empurrando o Ceará. R$100 não tinha pressão, era campo neutro. Olho grande. Era campo neutro. Olho grande. O Barbalha que tivesse levado o jogo pro Romeirão, mas tivesse dado o ingresso a R$100, 150. Bom, tudo bem, não vou jogar em casa, vou jogar no Romeirão, mas vou botar o ingresso a 150. Aí vai virar campo neutro, ele não vai ter torcedor, porque eu soube, estava ouvindo vocês ontem também, tinha mais torcedor do Fortaleza do que do Barbalha. O Fortaleza se sentiu em casa. Ou não foi? Eu acho que os clubes do interior precisam mudar essa mentalidade. Bom, se eu não posso jogar na minha casa, lá no estádio Hinaldão, tudo bem, eu topo jogar no Romeirão. Agora o ingresso é ser 200. Pronto, para não ir ninguém. Não quer que eu jogue em casa, é campo neutro também. Agora, se estão precisando de dinheiro, é outra história. Aí, meu amigo, aí é torneio da morte na hora. Não tem como escapar. Agora, uma excrescência desse jogo Ceará e Maracanã, que o João Filho se referiu,
já que o Maracanã não podia jogar em casa, porque faltam laudos lá do estádio do Maracanã, que o jogo fosse em outro lugar, menos na casa do Ceará. O que você não pode é inverter um ano de campo, porque os demais clubes ficaram prejudicados. No caso, o Ferroviário, que faz parte do grupo do Ceará, o Ceará, o único jogo dele fora não foi fora, foi em casa. Que eu acho um absurdo. Eu, como dirigente do Ferroviário, não teria aceitado. Se eu não vou viajar, não vou jogar aqui fora também, não. Se Ceará não joga fora, eu também não jogo. Cumpra-se a tabela. Se o jogo não pode ser em Maracanaú, leva-se para o Horizonte. Ah, o Horizonte está sem laudo. Leva para Itapajé, leva para Itapipoca, para Sobral. Menos o jogo poderia ser no campo do Ceará. O Ceará acabou jogando em casa. Você não concorda, Delton Sá? Concordo. Toca adiante. Alô. Bom, deixa eu passar aqui as informações aqui da capital, depois desse perrengue, dessa arenga. O time do Fortaleza retornou no final da noite de ontem e o Juan Pablo Voivoda afirmou que vai continuar fazendo a mesclagem do time. Você tem uma ideia? O time que jogou ontem aí no Romeirão contra o Barbalha, só tinham 2 jogadores que enfrentaram o Horizonte. O Tite zagueiro e o goleiro João Ricardo. Os demais, nenhum deles haviam jogado a primeira partida naquele jogo contra o Horizonte, quando o Fortaleza venceu o Horizonte pelo placar de 2-0. E o Juan Pablo Voivoda disse que vai continuar fazendo a mesclagem e fazendo o elenco rodar. O Fortaleza que joga na quinta-feira contra o Iguatu. Esse jogo vale decisão. O Iguatu, na minha opinião, foi bafejado pela sorte. O time é bom, não vou tirar os méritos aqui do time treinado pelo Washington Luiz, mas o Iguatu fez 2 jogos em casa, né? O Iguatu pegou o Atlético e pegou o Caucaia. Ou seja, na minha opinião, 2 times que estão abaixo do patamar do Iguatu. 2 jogos em casa, o Iguatu foi para 6 pontos e encaminhou a classificação dele. Agora pega o Fortaleza, o jogo ser realizado no Castelão, quinta-feira. E o Juan Pablo Voivoda faz um ponto de interrogação para saber que time coloca. Até porque domingo, não, sábado, o Fortaleza estreia pelo Nordestão aqui na capital contra o América de Natal. Já o Ferroviário venceu a equipe do Atlético Cearense. No primeiro tempo, o Ferroviário teve 4, 5, 6 chances boas de gol, só fez 1. No segundo tempo teve mais 3, só fez 1 de pênalti, e aos 54 minutos do segundo tempo. O Ferroviário venceu, vitória importante. O Raimundo Wagner tirou um elefante das costas, porque precisava vencer o jogo de ontem. E na quarta-feira, às 19 horas, lá no Raimundão, em Caucaia, enfrenta o perigoso time do Caucaia, lá no Raimundão. E o Ceará Sporting, também aquela história, né? O torcedor alvinegro viu, vibrou, venceu, mas não ficou satisfeito com o que viu, não. O Ceará venceu o Floresta pelo placar de 1-0, e o time do Ceará deu uma arrancada, tem 4 pontos, é do grupo do Ferroviário, é do grupo do Iguatu, e como vocês colocaram bem, se o Barbalha não vencer o próximo jogo, já está fora. E eu concordo com vocês. Campeonato estranho. Eu jogo 3, aí já vou pensar no quadrangular da morte para não ser rebaixado. Campeonato esquisito. Agora, repito, os dirigentes do Barbalha, se o Barbalha escapar, ano que vem, 2025, preparem o estádio Inaldão para receber Ceará e Fortaleza ou qualquer um grande da capital. Até porque o time, um clube, não pode perder a sua identidade. Jogar em Juazeiro não é a mesma coisa do que jogar em Barbalha, acredito eu. Você joga em Juazeiro, é campo neutro. Juazeiro nunca foi a casa do Barbalha. Então eu acho que os dirigentes do Barbalha deveriam preparar o estádio e não pensar só na grana. Aqui da capital, sou seu fã, viu, Delton Sá? Aqui da capital, Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Quilmer de Campos, trazendo as informações direto de Fortaleza. Agora vamos com o Pedro Paulo Vieira, em nome do Diniz Supermercados, a barreira de supermercados em todo o interior do estado do Ceará. Fala, PPV! Estamos de volta com mais notícias do Verdão do Cariri. O Verdão que anunciou o seu novo representante junto à Federação Cearense de Futebol, um velho conhecido com história, com serviços prestados ao Alviverde de Juazeiro do Norte. Kleber Lavô, que até há pouco estava no Cariri, volta a Fortaleza e será o representante do Icasa junto à Federação. Ele que estava em 2022 como diretor de futebol, saiu para cuidar de sua saúde e agora em Fortaleza representará o Icasa junto à Federação Cearense. É mais um reforço que ganha o Icasa para tentar sair de vez desta Série B do Campeonato Cearense.
Então tá aí, Kleber Lavô é o representante na federação do Verdão do Cariri. Beleza, PPV, obrigado pelas informações do time de casa. Ainda em nome do Diniz Supermercados, o Guarani pede passagem no programa, Anderson. Estamos de volta para falar sobre o rubro-negro juazeirense, que por sua vez entra no seu 10º dia de treinamento. E o técnico Alexandre Lima conversou conosco sobre a evolução desses 10 dias de trabalho do Guarani. Uma evolução muito boa, né? A gente está intensificando o treino, a parte física da gente está bem melhor, a gente já fez os testes. Tá vendo aí quem tem precisa ganhar, que a gente sabe que os jogadores que chegaram agora estavam parados nesse período. E graças a Deus aí estamos trabalhando e melhorando cada dia mais. Você vai querer fazer algum amistoso agora, nesse momento, ou vai esperar um pouco mais, professor? Não, já essa semana a gente já pensa já fazer uma movimentação com a equipe, já para ver o nosso posicionamento tático. Aí já está colocando também dia a dia nos treinos e a possibilidade de fazer um jogo-treino com alguma equipe. Existe no seu pensamento a possibilidade de alguma contratação, ou esse elenco que hoje você já tem, você acredita que é o suficiente para o início da competição? Não, antes a gente está estudando aí o mercado, né? Sabemos que está difícil, a gente sabe que a nossa parte financeira a gente tem uma limitação, mas o nosso conhecimento aí dos estaduais que já estão na metade da competição, alguns atletas a gente está monitorando, que caso a gente vai precisar, a gente tentar trazer ele aqui para o nosso grupo. As palavras do técnico do Guarani, Alexandre Lima, falando sobre esses 10 dias, os primeiros 10 dias de movimentação do Leão do Mercado. Pois é, tá aí o Guarani, né, em preparação para o Campeonato Cearense de Futebol, né, já que estreia no clássico contra o time do Icasa, na Arena Romeirão. A abertura vai ser massa, viu, meu caro Anderson Luiz? Será que Icasa e Guarani vão superar o público de Fortaleza e Barbalha, Anderson Luiz? Eu acho que sim, viu, Delton Sá? Eu acredito que sim. Eu acredito que tá mais de 5 mil pagantes no Romeirão. Nessa estreia do campeonato. Muito tempo sem clássico, um gosto especial. Os dois times vêm montando duas grandes equipes. Tem um ingrediente a mais para esse clássico, especificamente na segunda hora. Você concorda, PPV, que será por aí, PPV? Concordo sim, viu, Delton? Acho que no mínimo uns 7 mil pagantes neste. É o primeiro clássico oficial da Arena. E aí uma oportunidade de escrever história. Eu não tinha pensado nessa história de que será o primeiro clássico de Icasa e Guarani na nova arena, né, rapaz? Sim. Será a última vez que jogaram no Romeirão em Icasa e Guarani, sabe quando foi? Quando? Em 2016, no antigo Romeirão ainda. Ih, rapaz, faz um tempão, hein? Tem também esse glamour aí na história, né? A história do primeiro clássico do nosso futebol na Arena Romeirão. Não tinha nem pensado nessa hipótese, né? Quer dizer, nessa situação. Tem isso. Será que a gente vai conseguir bater esse público de ontem? Quantos mil ontem? 4.900. 4.900, rapaz. O clássico Icasa e Guarani tá aqui. Tanto o Anderson como o PPV dizendo que vai passar de 5. Eu vou perguntar, o João Filho é mais criterioso, seguro. Ele é criterioso. Na hora de dar a opinião dele. João Filho, Icasa e Guarani, eu sei que tem muito tempo daqui pra lá, não é agora, vai levar um certo tempinho, mas Icasa e Guarani batem o público do jogo do Fortaleza e do Barbalha ontem, João Filho? Não. Eita, João Filho do na Teve um amigo meu que ontem me parou, eu encontrei ele. Aí ele disse, rapaz, aquele João Filho é chato, viu? Pensa num cabo chato. Eu digo, mas não é um personagem. Eu digo, não, vai lá no programa, vai lá amanhã, você conhecer muito bem ele, ver se é um personagem. Ele é daquele jeito mesmo, não tem jeito não. João Filho, hoje tem futebol pelo Brasil, JF? Valeu, Anderson. Tem campeonatos estaduais, mas o único que merece destaque aqui hoje é o Sport Recife, que enfrenta o Afogados da Engazeiras pelo Pernambucano às 8h30 da noite. Carioca tem Audax e Boa Vista, no Mineiro tem Uberlândia e Patrocinense, e no Baiano tem Itabuna e Jacuipense. Ainda falando do cenário nacional, Deltson, a comissão técnica de Dorival Júnior tem um novo integrante na seleção brasileira. Ele volta a trabalhar mais uma vez o ex-goleiro Tafarel. Tafarel recebeu o convite do Dorival, ele estava trabalhando como preparador de goleiros do Liverpool da Inglaterra. Ele deixa o Liverpool e volta a trabalhar na seleção brasileira. O goleiro do tetracampeonato, o Tafarel, hoje ex-goleiro, já há um bom tempo que encerrou a carreira, está de volta aí para prestar os seus serviços, agora como preparador de goleiros da CBF. Valeu então, galera. Vamos embora. O Vale Esportes volta amanhã às 18 horas. Grande abraço para todo mundo. Até amanhã.